O fundamento sólido para o culto ao Sagrado Coração é aquele descrito por Pio XII na encíclica Aurietis Aquas. Com esse documento, o Papa procurou remediar duas graves tendências, que, embora se opusessem uma à outra, tinham afinal o mesmo efeito nocivo. Por um lado, alguns devotos do coração de Jesus acabavam se perdendo em práticas externas e, por conseguinte, nunca atingiam o núcleo da devoção. Por outro, não eram poucos os que reservavam amor ao coração de Jesus às mulheres, julgando-se pessoas muito cultas para tais sentimentalismos. De saída, o Papa logo adverte que a fonte principal do culto ao coração de Jesus é o dogma católico que professa a fé em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em razão disso, podemos aurir águas da humanidade de Cristo, desse Deus que tem um coração, porque a sua humanidade está pessoalmente unida à sua divindade. Trata-se, como a Igreja definiu dogmaticamente, da união hipostática. Naturalmente, se consideramos que o Deus eterno, por espírito, e nele não há movimento, por mais que no Antigo Testamento haja citações que falem do amor de Deus como de uma mãe, essas comparações não são absolutas, porque Deus é de natureza divina, também o seu amor é divino, mas ao assumir um corpo humano, a segunda pessoa da Trindade assumiu também toda a condição da natureza humana, exceto o pecado. Desse modo, ele passou a experimentar as paixões humanas. Jesus emocionou-se diante da multidão que caminhava como ovelhas sem pastor, angustiou-se na noite do Horto das Oliveiras, irritou-se com a hipocrisia dos fariseus. Eis aí a grande novidade que Jesus trouxe ao encarnar-se no seio da Virgem Maria. A partir da união hipostática, o Papa Pio XII então distingue 3 tipos de amores em Deus: o divino, o espiritual e o sensível. E estando esses 3 amores perfeitamente unidos e ordenados, uma vez que entre eles jamais se interpôs a mínima oposição e discórdia, não só podemos, como devemos prestar-lhes toda reverência e adoração. Por isso o Papa faz questão de recordar uma citação de São Basílio Magno, que diz acerca dos sentimentos de Jesus. É manifesto que o Senhor possuiu os afetos naturais em confirmação da sua verdadeira e não fantástica encarnação. Manifesta também que ele repeliu como indignos da divindade os afetos viciosos que mancham a pureza da nossa vida. Não resta então a menor dúvida a respeito da qualidade dos afetos de Jesus. Eles são sentimentos santos, e por estarem associados a uma pessoa divina, são merecedores de nossa adoração. No Evangelho, vemos a manifestação desse afeto em várias ocasiões. Por exemplo, no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus dá instruções para a missão de seus discípulos e, cheio de júbilo, louva o Pai. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Depois, com o coração ainda ardendo, convida os seus amigos para virem ao encontro dele, numa cena que nos faz recordar o Cristo Redentor no Corcovado. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Com frequência, somos iludidos pelas nossas paixões desordenadas e, movidos por uma atração maluca, tornamo-nos reféns das situações mais tolas e humilhantes. Quantas pessoas se deixam enganar por romances que no final são verdadeiros pesadelos? Pois é nessa circunstância que Jesus revela o seu coração, manso e humilde, cheio de amor divino, espiritual e sensível, e nos convida a encontrar nele o repouso de nossas almas. Os afetos de Jesus vão sempre ao lugar certo, e é uma grande consolação para nós saber que ele sentiu nossos sentimentos, redimiu nossas lágrimas e decepções. Em Jesus, Deus revela o seu rosto compadecido pelos sofrimentos da humanidade. Mostra-se interessado no drama humano e, assumindo nossa carne,
dá fim a toda opressão e miséria. A carne de Cristo é, portanto, um instrumento de salvação, e no seu coração encontramos os tesouros da santidade. Daí que Pio XII, insistindo sobre algo que há muito tempo ensinamos, ou seja, o culto à humanidade de Jesus, condene mais uma vez a antiga heresia quietista, cuja doutrina opunha a natureza humana de Cristo à sua divindade. Lícito não é, portanto, afirmar que a contemplação do coração físico de Jesus impede de chegar ao amor íntimo de Deus e retarda o progresso da alma no caminho que leva à posse das mais excelsas virtudes. A Igreja repele completamente esse falso misticismo, como por boca do nosso predecessor, Inocêncio XI, de feliz memória, condenou a doutrina dos que divulgavam que não deve fazer atos de amor à Santíssima Virgem, aos santos ou à humanidade de Cristo, porque, sendo sensíveis a estes objetos, o amor que a eles se dirige também há de ser sensível. Os que assim pensam são, naturalmente, de opinião que o simbolismo do coração de Cristo não se estende a mais do que ao seu amor sensível, e que, por conseguinte, não pode constituir novo fundamento do culto de latria, culto reservado só àquilo que é essencialmente divino. A humanidade de Cristo, explica o Papa, é de uma pessoa divina, e por isso nada proíbe que adoremos o coração sacratíssimo de Jesus Cristo. Foi pelo toque na carne chagada de Cristo que São Tomé fez sua confissão, reconhecendo a divindade do Mestre, meu Senhor e meu Deus. Afastando-nos, pois, da tendência nestoriana que ecoa nos meios protestantes, nós, católicos, adoramos o coração de Jesus e afirmamos, com respaldo da tradição e do magistério, que hoje no céu o Sagrado Coração de Jesus, mesmo quando já não está submetido às perturbações desta vida mortal, ainda então ele vive, palpita e está unido de modo indissolúvel com a pessoa do Verbo Divino, e nela e por ela com a sua divina vontade. Para nosso progresso espiritual, o coração de Jesus é uma realidade luminosa. O mal denunciado pelos profetas do Antigo Testamento referia-se à incapacidade dos homens prestarem um culto verdadeiro a Deus, pois seus corações estavam corrompidos pelo pecado. Deus tinha um amor esponsal pelo seu povo, mas esse povo só lhe respondia com traições. Por isso Israel é tantas vezes comparado a uma adúltera, uma prostituta, que se vendeu a outros deuses. Em Ezequiel, essa mesma denúncia é proclamada. Todavia, Deus faz uma nova promessa aos homens. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tal promessa se concretiza fundamentalmente em Jesus, cujo coração sacratíssimo, que é livre de toda desordem, pode enfim amar totalmente a Deus. Jesus é o homem que presta um culto perfeito a Deus, o sacrifício de louvor e expiação para a redenção dos homens. E unidos a Ele por meio do batismo, nós recebemos esse Espírito novo, do qual fala o profeta, para também amarmos com amor divino, espiritual e sensível. Nesse ponto está a realidade mais fundamental do Sagrado Coração de Jesus, pois por meio dele alcançamos aquela transformação necessária à santificação. Passamos por um transplante de coração. Os santos, sobretudo a Santíssima Virgem, alcançaram esse grau de configuração ao coração de Jesus, pelo que podiam dizer com São Paulo: é Cristo que vive em mim. E a partir dessa união, eles puderam experimentar no coração humano o amor divino entre Pai e Filho, porque, como rezamos no prefácio de toda Santa Missa, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Não é de estranhar, portanto, que os padres da Igreja tenham identificado a origem do sistema sacramental, de cuja eficácia depende a nossa justificação,
precisamente no coração aberto de Jesus, na cruz. A Eucaristia e o sacerdócio, sobretudo, surgiram já naquela reunião, onde o coração de Jesus desejava ardentemente fazer a última ceia com seus discípulos. Quantas glórias e riquezas vieram deste precioso dom! As graças de Maria, os sacramentos e, finalmente, o matrimônio espiritual com a Igreja, que foi selado pelo derramamento de seu próprio sangue. Por isso, diz o Papa Pio XII, o Sagrado Coração de Jesus é também símbolo legítimo daquela imensa caridade que moveu o nosso Salvador a celebrar com o derramamento de seu sangue o seu místico matrimônio com a Igreja. Sofreu a paixão por amor à Igreja que ele devia unir a si como esposo. Toda essa realidade nos faz enxergar a Igreja com um olhar sobrenatural, o olhar apaixonado do esposo, que vendo o drama de sua amada, sofre e se compadece por ela. Porque mesmo depois da Ascensão, ele não tem cessado de amar sua esposa, a Igreja, com aquele amor inflamado que palpita no seu coração. Nós também precisamos amá-lo, para que o nosso coração se configure ao dele. Desse modo, os frutos da tríplice vitória de Cristo, contra o demônio, contra o pecado e contra a morte, os quais diz Pio XII, ele com largueza distribui ao gênero humano, crescerão também em nós. Os dons do Espírito Santo são também dons do coração de Jesus, porque ele infunde nas almas a caridade divina e coopera com elas para a conversão dos pagãos. Fato particularmente notável foi a experiência mística que São Felipe Neri viveu há 478 anos, quando durante uma oração ele teve seu coração literalmente alargado pela caridade divina, o que lhe quebrou 2 costelas. E como Deus se utilizou desse Padre Santo para a conversão das almas. Do mesmo modo, nós também precisamos nos deixar encher por esse amor divino, a fim de que nossas vidas sejam testemunho para a conversão de muitos. Contra toda a tendência quietista dos dias de hoje, devemos fazer valer para o Brasil a surpreendente consagração de nosso país ao coração de Jesus, que nossos representantes políticos fizeram durante o Congresso Eucarístico Internacional, no Rio de Janeiro, em 1955. Aos pés do Cristo Redentor, que é uma imagem do Sagrado Coração, o senador Nereu Ramos proclamou em nome de todo o parlamento a solene fórmula: nós, como legítimos representantes do povo brasileiro, aqui vimos entregar-vos os destinos de nossa pátria, que vos foi consagrada pelo Episcopado Nacional, em presença do chefe do governo, no alto do Corcovado. Essa consagração deve ser honrada por nós hoje como legítimos herdeiros da fé de nossos antepassados e fiéis cujo coração se assemelha ao manso e humilde coração de Jesus.